Ok. Olá, boa noite a todos. Mais uma edição do Encontros com Tecnologia aqui no Clube de Engenharia para fazer uma apresentação das novas tecnologias, não apenas para os engenheiros, mas para a sociedade em geral, da forma mais, digamos assim, simples que a gente possa fazer, numa linguagem que todos compreendam, porque uma das tarefas, missões do Clube de Engenharia é traduzir tecnologia para a sociedade como um todo, não é? Hoje nós temos o prazer de termos como convidado, bom, estamos eu e César Drucker aqui, o César também é conselheiro do clube como eu, não é? Agora também vitalício, não é isso, César? É, e nós estamos aqui coordenando esse programa tem quase 3 anos de existência, não é? E hoje a gente vai ter o prazer de ouvir Luiz Felipe de Campos Feio falando de um assunto que muito nos interessa no clube e creio que na sociedade, que é como é que a gente faz automação predial, residencial e empresarial, não é? Que tecnologias estão envolvidas nesse processo? Qualquer prédio, antigo ou novo, os novos mais fáceis, mas os antigos podem ser automatizados? Quais são os limites e possibilidades dessa história? Que preocupações e cuidados devemos ter ao começar um processo desse tipo, em algum tipo de edificação, que a gente tem interesse em promover isso, ou que a gente perceba que estão fazendo isso, não é? Então, esses e outros pontos, o Luiz Felipe de Campos Feio vai trazer para nós. E ele vai se apresentar, ele por ele mesmo, porque é a melhor pessoa para fazer essa apresentação, mas ele é um engenheiro que trabalha com este campo, né? Ele tem uma empresa de automação predial, né? É uma pessoa competente, especialista nesse campo, que vai poder nos, digamos assim, presentear com informações técnicas preciosas para a gente poder ampliar nossos conhecimentos sobre o tema. Com a palavra, Luiz Felipe de Campos Feio, meu querido amigo. Vai lá, Luiz Felipe. Fátima, obrigado pela introdução. Boa noite a todos, César, Fátima, Juliana e todos os convidados. Obrigado pela oportunidade aqui de poder apresentar um pouquinho do meu trabalho, da minha empresa para vocês. Fátima, eu tentei responder essas perguntas de forma global, elas estão todas incluídas na apresentação. Deixa eu compartilhar aqui o slide. A palavra é sua, você organiza suas ideias como bem achar A conveniente, gente fiquem à coração. Fique vontade. tranquilo. Como é que vocês costumam fazer? Eu vou apresentando e depois no final a gente tem a sessão de Ah, perguntas, né? boa pergunta, né? A dinâmica que nós usamos aqui, Luiz Felipe, é o seguinte: quando a gente. O Encontros com Tecnologia é um evento de networking temático. A primeira coisa que a gente quis, quando criou esses encontros, é para ter encontro, promover encontro entre gerações de sócios, promover encontro entre os sócios e os não sócios, promover encontro do clube de engenharia com a sociedade, não é? Então, e por que o temático? Bem, porque existem muitos temas que envolvem engenharia, não é? E que essa passagem engenharia, papel da engenharia e sociedade, desenvolvimento, às vezes não é muito claro para a sociedade como um todo. Então, a gente entendeu que ter um encontro para conversar sobre esses temas seria muito bom. Bem, mas aí então a gente precisaria de alguém que nos inspirasse. O palestrante inspirador, que hoje é você, não é? Geralmente a gente pede que ocupe de 30 a 40 minutos, não é? Para poder nos instigar com reflexões importantes sobre o tema que está em pauta. Depois a gente, enquanto você será entrevistado durante uns 20 minutos, para que a entrevista, sua entrevista vá para a matéria da nossa revista interna, para o portal do clube e tudo mais, nós também dividimos os participantes em pequenas salas, não é? Para que eles possam trocar ideias sobre o que você trouxe, o que eles já sabem, o que eles ainda não sabem que querem saber, e aí os grupos voltam e começam aí a formular opiniões e perguntas, e a conversa com você e entre todos flui. E aí a gente vai de 8, 6, 6h15, como hoje a gente está começando, até 8 horas, mais ou menos.
dividido isso, 40, 20, 20, 20, 30, mais ou menos assim. Ok? Perfeito, perfeito. Beleza. Vamos lá. Ok, pronto. Bom, eu separei aqui, vou apresentar rapidamente a Lumipix, que é a minha empresa, Smart Homes. Vou falar sobre alguns conceitos envolvendo automação residencial hoje em dia. Vou dar alguns exemplos do que nós já fizemos, 3 projetos rapidinho, só para ter uma ideia de como é que é o projeto instalado. E depois vou falar sobre o que está acontecendo com o mercado, a revolução do mercado e as novas tecnologias que essa revolução está trazendo. Então, eu acho que assim eu consegui atender mais ou menos aquele desafio que você me propôs dos temas. Muito bem. A Lumipix, a gente atua desde 2010 na área de instalações elétricas prediais e com foco em automação desde 2015. Né? Tanto automação, áudio, vídeo, segurança eletrônica. E nós temos certificação em automação residencial pela ORESID, em projetos de áudio e vídeo, cabeamento estruturado, toda essa parte que envolve a infraestrutura para poder funcionar direito a parte de automação. E nós projetamos, fornecemos e instalamos soluções para controle de iluminação, sonorização e de segurança eletrônica, né? Focado em públicos diversos. Normalmente, o cliente no espaço desafia, a gente busca a solução que atenda aquela que o cliente busca. E quais são os conceitos envolvidos no... Por que a gente automatiza uma casa? Basicamente, a gente projeta o ambiente para proporcionar conforto, acessibilidade ou segurança, né? Então, você imagina lá que você tenha uma área para receber amigos em casa. Então, ter a iluminação adequada para o uso que aquele ambiente vai ter, se é de trabalho, se é de lazer, se é um jantar, se você vai receber amigos, se é uma festa, e ter também o som adequado para o que vai acontecer. Se você vai assistir um filme, assistir uma programação na TV, se é uma festa, se é uma recepção onde é um som ambiente, a gente adequa o som para de acordo com o uso do ambiente. Onde que entra a automação? Isso já pode tudo ser feito de forma analógica. Só que em vez de você ter vários interruptores na parede, você regula a iluminação de forma individual, ou que você tem que controlar os equipamentos de som através de 2, 3 controles, onde um controle você sintoniza a TV, o outro controle você regula o som e um terceiro controle você sintoniza o aparelho da concessionária. Com um comando de cenário, você faz o setup inteiro, né? Então, você fala lá para uma sua assistente de voz, que hoje a gente pode controlar tudo por voz, fazer uma reunião. Ela acende todas as luzes na intensidade e liga um som baixinho e conecta com as pessoas que você precisa. Então, aí é que está. Então, para pessoas que têm, por exemplo, dificuldade de locomoção, a possibilidade de você, com poucos comandos, ter a configuração que se precisa é um ganho muito grande, né? E daí nós partimos para 2 conceitos que estão no mercado atualmente. O primeiro deles, quando a gente fala automação residencial, a gente está falando de uma central com um quadro de automação centralizado, como se fosse um quadro de elétrica, só que ele tem equipamentos inteligentes, né? E os dispositivos periféricos, todos são conectados a esse quadro, onde é feito o processamento, a inteligência do prédio. Normalmente são soluções cabeadas, né? Todos os cabos têm um cabo de comunicação que chega para esse quadro onde são executados. Então, os dispositivos periféricos, como sensores de temperatura, keypads, telas de entrada de comandos, estão conectados a uma controladora lá no quadro central, onde é feito todo o processamento do que deve acontecer. Esse é um tipo de instalação mais robusto, né? E ele é indicado para instalações complexas. Então, por exemplo, se nós formos automatizar um prédio inteiro, provavelmente vai ser uma solução desse tipo, onde a gente consegue fazer a automação, a manutenção numa área técnica, né? Imagina, se um relé dá um problema, até você identificar qual que é o relé, onde é que está,
é muito mais fácil fazer o controle da instalação de forma centralizada. E o segundo conceito, que é mais atual e é mais aplicado para residências, que é o de casa inteligente. Quando a gente fala em casa inteligente, nós estamos falando que os dispositivos eles estão recebendo o que a gente está muito falado hoje, que é IoT, Internet das Coisas. Os dispositivos estão se conectando entre si e se comunicando, de forma que a lâmpada está conectada na internet, o ar-condicionado está conectado, o aparelho de som, a geladeira, a fechadura está conectada. E dessa forma também, eles, no funcionamento, eles são muito parecidos, né? A experiência da pessoa que passa por esses ambientes é uma experiência muito parecida, mas a tecnologia é completamente diferente, né? A forma de instalar, de configurar é diferente. Mas dessa forma, quando a gente abre a porta, você chega em casa que aciona a fechadura eletrônica, automaticamente a casa te recepciona, né? Então, se você está com as compras, por exemplo, você chegou perto, abriu a fechadura, vai acender a luz, vai fazer o caminho até a cozinha ou o cenário que você comandar, sem você precisar ter que ficar pegando as compras e levantando. Daí, chegou em casa, põe as compras no chão, abre a porta, entra, acende a luz, daí pega as compras, fecha a porta, daí acende a luz do corredor. Automaticamente a casa faz esse cenário para você, né? Então, basicamente, casa inteligente, a gente está falando que os dispositivos são conectados. Então, IoT muito presente, internet das coisas. Automação, nós temos uma central de automação instalada. Isso possibilita a criação de cenários quando a gente faz uma automação. Então, quando você aciona um simples botão na parede, um botão que você aperta, apaga a casa toda. E te facilita na hora que você estiver saindo, você tem uma cena lá que apaga tudo. Ou então você aperta só ali, assistir cinema, automaticamente dimeriza a luz, liga a TV, liga o som, abaixa a cortina, liga o ar-condicionado. Um único comando disparou várias cenas interligadas. Ou hora de dormir, e a cena que a pessoa criar. Desde que os equipamentos estejam conectados a algum tipo de automação, a gente consegue gerar um cenário para eles, né? Então, conceitualmente, a automação é isso que a gente espera de uma automação. Aí eu trouxe aqui um vídeo explicando como é que é a instalação, mesmo que seja um prédio antigo, como é que a gente faria essa instalação, como é que ele funcionaria. Eu vou dar um play, se tiver alto, vocês dão um sinal para mim, Fátima? Eu já dei uma regulada antes, mas se tiver algum problema, Sim, você me sem avisa. problema. Sempre queremos a melhor iluminação no nosso lar. Na BitSino, sempre tentamos melhorar a relação entre as pessoas e seus lares, tornando a vida doméstica uma experiência extraordinária. Inovação não é apenas tecnologia, mas uma visão que consegue antecipar futuros hábitos. Temos orgulho de apresentar nossa mais nova visão, Living Now. Criamos um produto que representa a evolução mais bem-sucedida do nosso design. Criamos a primeira placa de acabamento que desaparece. Uma forma essencial em que materiais e detalhes elegantes dão vida a um objeto único. Mas só isso não foi o bastante. Também revolucionamos os comandos. Agora eles são full touch. Mas um verdadeiro ícone é o resultado do equilíbrio entre design e tecnologia. Com o Living Now, você tem funções conectadas em um sistema elétrico tradicional. Você pode controlar sua casa com uma ação simples. Um comando de voz, um clique ou até remotamente, gastando menos tempo e sendo mais confortável, ajudando na redução de consumo e sendo mais seguro. Você pode continuar com suas atividades enquanto os objetos atendem às suas necessidades. Onde quiser. Ei, Google, acenda todas as luzes da entrada.
Living Now se adequa a qualquer sistema, como sempre. Agora as partes estéticas e funcionais são separadas, para instalações sempre perfeitas. A placa de acabamento pode ser adaptada a qualquer parede. É o melhor Biticino de todos. Versatilidade total. Criado para aprimorar seu estilo por completo, com os melhores materiais e acabamentos. As coisas mudam. Vamos facilitar tudo. As tecnologias mais avançadas devem estar disponíveis para todos. Living Now. Biticino. Então, eu trouxe esse vídeo porque o conceito dele é muito ligado ao que eu falei. Então, quando você pergunta sobre qualquer prédio pode ser automatizado, basicamente aqui nós pegamos a mesma instalação que já existe e só de trocar o interruptor convencional por um interruptor inteligente, a gente já está colocando inteligência nessa instalação, né? Agora eu vou apresentar alguns projetos que nós já fizemos, basicamente só para vocês terem uma ideia de como é que ficaria ele pronto. Esse aqui é de uma casa onde foi adotada a solução de um quadro de automação, né? Então tem uma central ali com os relés, e nós utilizamos aqui, tem um quadro e tem uma controladora que faz toda a parte de interface com o aplicativo, com a internet. E nessa casa está sendo controlada a iluminação, toda a iluminação do térreo, são 13, esse quadro é capaz de controlar 13 seções de iluminação, e com a controladora a gente controla a parte de portão da garagem, alarme e áudio e vídeo, e toda a parte de TV e também ar-condicionado. E essa controladora faz tudo isso. E os keypads são personalizados por toda a casa. Então, você vê uma instalação bem simples, como nós tivemos a oportunidade de fazer desde da obra, o projeto e a obra, foi possível fazer através de um quadro de automação centralizado. Aqui nós temos uma clínica, que é uma obra recente, acabou de ser entregue, inclusive, e aqui a possibilidade de fazer 100 obras, né? Então, vocês podem ver aqui no cantinho um keypadzinho que foi utilizado. Lá nós fizemos toda uma adequação da rede Wi-Fi, né, que é feito um estudo para a rede poder ficar robusta e os equipamentos funcionarem direito. Mas, basicamente, a instalação desse keypad também, conforme o vídeo, da mesma forma, a instalação elétrica convencional, nós só instalamos o keypad aqui utilizando uma tecnologia com protocolo Zigbee e possibilitou fazer a automação da clínica toda, né? Que nós temos, e também tem o controle de acesso. Essa fechadura aqui no canto é uma fechadura inteligente que permite o controle de entrada por biometria. E tudo integrado no mesmo aplicativo, tanto o controle de acesso como o controle de iluminação, de ar-condicionado, tudo integrado pelo mesmo aplicativo. E, por fim, temos aqui, esse aqui é um escritório de um diretor de uma empresa lá no Downtown. Aqui foi feito o controle de iluminação da sala dele, sonorização, controle de ar-condicionado e controle de persianas. Aqui a gente mostra, logo depois que foi feita a instalação, um pouco antes de finalizar a decoração. Foi quando estavam todos instalados. Alexa, apagar luz. Tudo bem. Alexa, acender luz. Tudo bem. Alexa, acender spots laterais. Tudo bem. Alexa, acender bancada. Tudo bem. Aqui vocês veem a facilidade, a pessoa sentada na mesa dela pode fazer vários comandos, né? Porque a sala inteira está sendo controlada. E, por fim, ligado a tudo isso, como é que está o mercado hoje? O que está sendo acontecido? Para essa revolução de mercado, eu trago aqui dois culpados.
que são dois produtos que foram lançados que estão revolucionando a forma como nós interagimos com as coisas hoje, que são essa pequenininha aqui, vocês devem conhecer, assistente de voz, né? E essa sigla IoT, que é pequenininha, mas causou um estardalhaço no mundo todo. Bom, o mercado de automação, ele começou, antes ele era um mercado muito elitista, né? Então, só pessoas de alto poder aquisitivo é que faziam as instalações e normalmente era voltado para entretenimento. Então, você fazia um home theater e o home theater ele era muito complicado de ser utilizado, então se fazia automação para poder simplificar os controles. As assistentes de voz elas começaram a ser compradas como caixinhas de música. As pessoas começaram a comprar para poder ouvir música, né? Compra lá que você pede a música e ela toca para você. Aí, com o tempo, as pessoas começaram a divulgar funções escondidas das assistentes de voz, né? Daí tinha um youtuber, ia lá, fazia um vídeo falando tudo o que podia fazer. Isso começou a disseminar, as pessoas começaram a comprar. Daí chega as pessoas compravam, por exemplo, uma lâmpada inteligente e conectavam com o assistente de voz e falavam, acende a luz, dela acendia, apagava. E isso começou, aos poucos, começou a crescer. A lâmpada inteligente, ela vem com esse conceito do IoT, que é a internet das coisas, que ela se conecta, né? E ela está não só na lâmpada, basicamente IoT são placas de comunicação, chips de comunicação, que vêm embarcados nos eletrodomésticos e equipamentos. Então, ar-condicionado, TV, sistemas de iluminação, cafeteiras, geladeiras, tudo isso está vindo agora já com o chip, né? E de forma que, por exemplo, se você tiver um ar-condicionado que vem com chip de IoT, você, pelo seu aplicativo do celular, você pode controlar ele. Se você tiver habilitado a função geográfica de rastreamento, o seu ar-condicionado sabe quando você está se aproximando de casa e ele pode automaticamente ligar, sem você mandar ele ligar. Ele sabendo que você está chegando em casa, ele já automaticamente se liga. A mesma coisa serve para equipamento de som e iluminação. Mas hoje, da forma como está a internet das coisas, você tem um aplicativo para ar-condicionado, um aplicativo para iluminação, um aplicativo para segurança eletrônica, para acessar as suas câmeras, um outro aplicativo para controlar o, o sistema de som. Então, são vários, né? E muitas vezes eles não se comunicam. Por exemplo, se você quiser que, pelo aplicativo, quando a sua câmera detectar algum movimento, você mandar acender as luzes, ele não faz isso de forma integrada, né? Você tem que fazer algum desenvolvimento ou instalar algum equipamento que faça de forma física os dois se comunicarem. Então, se a gente for analisar, nós temos vários sistemas independentes, amontoados em blocos, todos funcionando de forma conjunta ali, mas cada um no seu bloquinho sem se integrar, mas funcionando bem ali. E qual que é a solução que as novas tecnologias estão trazendo para resolver justamente esse problema? É um protocolo, na verdade é um padrão de comunicação novo chamado Matter, ou Matter, depende né, de licença aqui do português para falar do nosso português de brasileiro. O que é o Matter? Ele é um padrão de conectividade que está na camada de aplicação das coisas, né? Ele foi desenvolvido pela CSA, que é Connectivity Standards Alliance, para conectar esses sistemas. E o que está acontecendo? Essas empresas já estão aderindo a esse Matter. E tem mais de 200 fabricantes envolvidos. Então, você imagina, tudo que o Google faz, que a Apple faz, que a Amazon faz, que a Philips, que a Samsung e mais outros 200, já estão vindo com com a compatibilidade nesse padrão.
quer dizer que eles estão agora já começando a conversar entre si, né? Então, quando você comprou lá uma luz ou qualquer equipamento que está escrito lá Mater, uma máquina de lavar roupa, você quer dizer, se ele está escrito Mater lá, você pelo Google, pela Amazon, pela Apple, qualquer um desses aplicativos, eles vão conversar entre si. De forma que, por exemplo, se a roupa terminou de bater, pode acender a luz do quarto para te avisar que terminou, ou pode tocar uma música na sua Alexa. Então, é assim, as possibilidades são infinitas, né? E como é que funciona o Matter? O Matter está ali na camada de aplicação, né, seguindo o I3E, e ele possibilita que os protocolos conversem entre si. Então, equipamentos Bluetooth, equipamentos Wi-Fi, equipamentos Zigbee, equipamentos Thread, ele faz a interface e conecta todos esses equipamentos com a nuvem, né? Podendo interagir, eles comunicarem entre si. Eu queria destacar aqui, entre esses equipamentos, dois protocolos, que são o Zigbee e o Thread. O Zigbee é um protocolo mais antigo, já está bem solidificado no mercado, né? A China usa muito ele, então existem inúmeros equipamentos que utilizam o protocolo Zigbee. Ele foi desenvolvido para atender demandas das indústrias de comunicação sem fio, né? Então, o Zigbee é um protocolo que consome pouca energia. Ele utiliza um sistema de comunicação mesh, quer dizer que ele é robusto, né? Então você tem alta confiabilidade da comunicação da rede não cair, e foi focado para mesh, para indústrias e prédios, automação predial. O Thread, ele, ele é o protocolo mais novo, recente. Os primeiros produtos Thread estão sendo lançados agora, nos últimos 5 anos que eles começaram a surgir. E o Thread nasceu do IoT, entendeu? Então ele foi feito pensado nas dificuldades que o IoT vinha tendo, aí se pensou-se no Thread. E o que ele tem de diferencial? Ele funciona na rede mesh da mesma forma. Ele precisa de um roteador de borda, que a gente chama. O roteador de borda é um equipamento que seja compatível com Thread e que tenha Wi-Fi também. Então, por exemplo, a televisão pode ser um roteador de borda para construir a rede. E todos os equipamentos que tenham Thread, eles são roteadores entre si. Isso que dá a robustez da rede, né? Então, se um equipamento falha, você não perde a comunicação com os outros aparelhos. Automaticamente é refeita uma nova rota que possibilita a comunicação e o controle dos equipamentos. E quais são as vantagens dele? Primeiro que ele foi pensado para funcionar dentro do IoT, ele é o mais moderno da atualidade, né? Ele é confiável e é robusto por causa da rede mesh, que todo mundo conversa com todo mundo, tendo diversos caminhos para poder fazer a comunicação. Esses equipamentos eles ficam dormindo, né? Eles ficam stand-by, eles não ficam ligados o tempo todo. Então isso dá uma longa vida útil para as baterias nos dispositivos sem fio. Não sei se alguns de vocês já compraram aqueles sensores Wi-Fi de presença e tal. Normalmente a bateria deles não dura um mês, né? Aqui, quando o protocolo é Zigbee ou Thread, a gente está falando aí uma duração de anos na bateria. Tanto o Zigbee quanto o Thread usa comunicação segura, ela é encriptada, né, usando 128 bits, e ele tem a interoperabilidade por design, né, desde o projeto. Então, se o dispositivo é Thread, obrigatoriamente eles conversam entre si. Já no Zigbee, não. O Zigbee tem alguns fabricantes que não abrem, embora a comunicação seja Zigbee, ele não conversa com o equipamento de outros fabricantes. Alguns fabricantes funcionam dessa forma. O Thread não, o Thread é amplo. Se é Thread, tem que conversar entre si. E por fim, queria trazer essa mensagem de relaxamento, que a automação também traz conforto para todos nós, vale a pena experimentar, né? E deixar aqui os meus contatos. Não sei se eu fiquei dentro do tempo, Fátima, mas
Ótimo, Felipe, tudo tranquilo. Se você colocou tudo que tinha interesse em compartilhar, está tudo certo, está dentro do tempo. Muito obrigada. Perfeito, eu agradeço então a oportunidade e estou aberto Isso, agora para isso. Agora a gente vai dividir os participantes em salinhas. Vou convidar todos para aceitar seus convites. Os que não aceitarem os convites, nós vamos colocar na sala de espera, enquanto o Felipe é entrevistado, né? Mas eu recomendo que vocês participem para conhecer outras pessoas, trocar ideias e voltar daqui a uns 20 minutos para voltar a conversar com o Felipe, aí vocês trazendo opiniões e perguntas e questões que vocês tenham formulado coletivamente. Peço que nas pequenas salas vocês escolham um relator para contar como foi a conversa e compartilhar as opiniões e perguntas. Ok? Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Levantem as mãozinhas se faz sentido aí nas suas telinhas, não é? E eu vou. Júlio, você botou aqui. Ah, estou podendo, né? Já está com Vou, permissão. vou dividir as salas. Peço ao Felipe que não aceite convite. ok? César, você vai coordenar um dos grupos. Eu não estou vendo se a gente tem outro conselheiro do clube aqui que possa nos ajudar a Não, coordenar. não vi, não. Tem o Milton É, Lima, que é conselheiro, mas não está, não está no Brasil, né? Então o não vai Milton, dar para ele. doutor Milton, é isso. Ok, eu vou então dividir, somos agora 18, né? 1, 2, 3, 4, na verdade, vocês são 14. Eu vou fazer 2 grupos para vocês conversarem e ficarei aqui com o Felipe conversando com ele até vocês voltarem. Estou indo para o grupo, hein? Beleza. Obrigada, César. Ju, você me ajuda aí a administrar os participantes, por favor, tá? E aqui eu vou encontrar. Fátima, como é que está em Aracaju? Muito Eu quente? acabei de chegar, eu nem. Olha, fez um entardecer lindo, porque a minha prima tem uma casa aqui na praia, bem no final da Atalaia, Ah, sim. bom, é aniversário de 90 anos de uma tia. Aí Certo. todo mundo está vindo para cá, o aniversário vai Uhum. ser sábado, eu vim um pouco antes para ficar nos pré-festejos, né? Uhum. E aí essa prima tem uma casa na praia, ela me cedeu a casa aqui. Então, eu acabei de chegar, gente, a casa é linda, eu não consegui nem ver, sentei aqui na sala, pimba, ela falou assim, vou buscar meu marido, eu falei assim, vá, Enquanto isso, eu vou me enquanto adiantando. isso eu vou fazer minha reunião aqui, que já estou atrasada, entendeu? Eu fui alugar um carro e demorou, enfim. Sim, sim. Mas está tudo bem, tá com um clima ameno, agradável, pôr, assim, um final de dia, assim, anoitecer Ah, lindo, sim, lindo, sim. lindo, Lindo. lindo, lindo. É vontade de parar para tirar foto, mas nem isso fiz. Corrida, né? Mas está tudo certo. Bom, Felipe, a Sim. gente vai agora passar por uma fase de conversa Uhum. sobre a sua palestra, tá certo? De Uhum. modo a que a gente possa deixar registros importantes para o nosso jornalista, o Michel, que costuma estar conosco, mas que, por uma coincidência de agenda hoje, ele precisou não estar. Mas, Tá. como a gente fica gravado,
Ele pode vai aproveitar. depois, é possível que depois ele até queira falar com você, se for o caso, se não for problema para você, Não, estou à disposição. ele te procurará, não é? Sim, Mas, por claro. enquanto, eu vou extrair perguntas a partir do que você... meu Deus, o que é que eu fiz aqui? Nem sei. Bom, a minha primeira pergunta, Felipe, é assim, você falou bastante de, assim, os exemplos mais claros. Opa! Olá, eu Meu sou Maria Deus. Alice Não, Dani, não, sou meu Deus do vice-presidente céu, do o que Clube é de isso? Engenharia. Hoje, Ativa o microfone. Não, aqui disparou um áudio, dela cortou o áudio. Está sem microfone. Alexa, apagar a luz do escritório. a primeira pergunta é a seguinte: você deu bastante exemplos da automação residencial, Uhum. que é maravilhosa. Esse sonho de criança, a casa dos Jetsons, né? A Rose, queria ter uma Rose para mim. E aquele carrinho dele, aquele disquinho dele, que ele sobe Voando. o questionamento, passa assim, vupt, O né? carrinho está para a próxima década, mas já está em projeto, né? Pois é. Então, agora, e como é que isso está funcionando nas empresas? Então, as empresas é mais simples e o foco é mais voltado para a eficiência energética, né? Então, nós temos soluções de ausência. Então, você reservou, fez a reunião, as pessoas estão lá trabalhando. O sensor detectou, Não tem e o mais. inverso do presença. Está trabalhando, ele não atua. Não tem ninguém, aí ele começa a atuar desligando as cargas onde não tem ninguém. E uma segunda possibilidade, que está ligado com os selos verdes, né, de Green Building, do LEED, é o seguinte: nós temos sensores de iluminação com luxímetros que detectam a intensidade luminosa no ambiente e regula a iluminação de acordo com o setup feito, para você não ter ambientes iluminados demais e nem ambientes escuros demais. Então, por exemplo, um escritório corporativo numa sala grande, normalmente as mesas que estão do lado da janela são mais iluminadas do que as mesas que estão longe da janela. De forma de projeto, a gente faz sessões separadas. Uma sessão mais perto da parede e outra sessão mais perto da janela. Daí a pessoa vai lá manualmente e acende e apaga conforme a necessidade. Com automação, como é que isso é feito? A gente coloca sensores na janela e na parede que regula a intensidade da luz de acordo com o ambiente. Entendeu? Isso conta ponto para o LEED. É previsto lá, um dos itens. Ótimo. E com relação à automação industrial, fica mais complexo esse processo? Está perto, está longe? Como é isso? Eles não conversam ainda, né? Na automação industrial, a gente está falando de controle contínuo, né, da produção. Então, a gente usa outros protocolos. Eu acredito que vai chegar lá, mas são protocolos diferentes do que o que a gente apresentou aqui, né? A gente vai usar ladder, escada, daí são outros. A automação industrial está mais focada no controle da produção de contínuo, né? Tem, assim, muita coisa. A mesma tecnologia se aplica para o controle da iluminação da fábrica, o controle de cargas de forma genérica, né? Você, Mas não na produção. você falou bastante da iluminação e também da sonorização.
Uhum. E a segurança? Porque o item segurança, cada dia parece que ganha relevância, não é? Sim. Por questões nas empresas de compliance, por questões de segurança em casa e etc. Uhum. Como é que ela se conecta com isso tudo? E que cuidados a gente tem que ter quando vai projetar um sistema desses integrado? Iluminação, som, segurança. A segurança, ela é um conceito mais amplo, né? De forma resumida, as pessoas veem a segurança eletrônica como câmera, alarme e barreiras, né, de entrada. Mas quando a gente fala de... A iluminação também se aplica à segurança. Então, você ter ah, a garantia de que o teu acesso à sua casa vai estar iluminado na hora que você precisa, já está se aplicando ali, com sensores de presença. Então. Ah, mas existe também, quando a gente fala, por exemplo, de acessibilidade, principalmente para idosos, né? A gente também está falando de segurança, né? Então, Ah, por exemplo, a possibilidade da pessoa poder entrar em contato com uma pessoa, simplesmente falando, liga para o meu filho, sem precisar lembrar o telefone do filho ou pegar o telefone e discar um número, isso é um ganho absurdo que a automação proporciona. sobretudo em situações de emergência, Exatamente. Para não situação de é? emergência, hoje os relógios inteligentes podem ser sincronizados com a automação e mandar uma mensagem de alerta para os parentes ou para o médico. Falou, olha, a pessoa caiu, que ele tem sensor de movimento, né? Então, Uhum. ele identifica que a pessoa caiu, pode alarmar. Também, ele mede os sinais vitais. Também a gente pode extrair essas informações e alarmar. Então, tudo está ligado na automação. Existe um ramo da automação que está sendo desenvolvido agora, justamente focado para essa questão de assistencial. Então, tanto no projeto, a arquitetura já prevê os equipamentos, o ambiente, para que a pessoa possa, de casa, por exemplo, pedir para falar com o médico dela, e o médico aparece na TV e ela faz uma consulta ali instantânea. Ótimo, interessante, muito interessante isso. Bom, então, se eu estou entendendo direito, veja se entendi direito. As novas tecnologias ligadas à rede mesh, ao Thread e o Zigbee, que são os protocolos que fazem conexão das coisas que têm embarcada nelas Uhum. chips de inteligência, não é? Perfeito. Podem funcionar, até aqui vinham funcionando em separado, agora estão sendo integrados, Sim. sobretudo com o protocolo Thread, não é? E isso permite você ter toda essa conexão, inclusive com a comunicação, que é o que você está trazendo Exatamente. agora, Exatamente. para divertir as pessoas que estão à distância, que Uhum. algo não está funcionando como era esperado, previsto, desejado, e Exato. que as providências sejam tomadas, não é? Exatamente. A gente tem aí também, a gente falou de acessibilidade e saúde das pessoas, mas entra E também na segurança sensores de monóxido de carbono, sensores de fumaça, sensores de água, inundação. Então, tudo isso se integra agora. Então, às vezes você está fora de casa, você pode receber no seu celular a mensagem e falar, olha, vazamento de gás no seu apartamento. você esqueceu a panela acesa. Exatamente. Você esqueceu, o feijão passou do ponto, já chegou até queimar, entendeu? E como está tudo integrado, hoje é possível. Muito interessante, muito interessante. Você prevê que essas tecnologias se tornem mais acessíveis ainda, porque elas estão mais acessíveis atualmente do que já foram, com certeza, tanto do ponto de vista da compreensão do seu funcionamento, quanto do custo de implementação delas, não é? Mas, assim, para um apartamento de, sei lá, um apartamento médio de 150 metros quadrados, Uhum. é claro que isso depende do projeto, depende dos pontos de luz, de Sim. som, de uso, depende de tudo isso. Mas, assim,
minimamente, se a pessoa quiser se planejar, o quanto ela tem que se preparar para ter reserva e que tipo de perguntas e questões ela tem que responder para ela mesma para poder ajudar quem vai projetar a casa dela. Uhum. Não é? Porque você não vai adivinhar o que ela vai fazer na casa dela, ela É, que tem que saber, não é? exato. Quais seriam as perguntas-chave Veja, que a gente tem que se cuidar do ponto de vista da funcionalidade, do ponto de vista da segurança das instalações e do ponto de vista dos recursos econômicos que precisam é, estar disponíveis? assim, a minha perspectiva, tá? Uhum, Eu vejo isso como sendo uma evolução orgânica. Então, a tendência é que não seja mais opcional para as pessoas. Você vai comprar a TV já vem com a Alexa instalada. Ela já vai vir com o Thread instalado. A sua opção vai, eu vou usar essa função ou não. Aí entra o integrador, né? Que é a pessoa que vai te possibilitar a usar da forma melhor possível. uhum. Então, como eu mostrei lá, Google, Amazon, Apple, todas já estão aderindo a isso. Então, quando você for comprar geladeira, comprar a iluminação, comprar o sistema de som, essas coisas, tudo já vai vir pronto para receber. E como é que se junta tudo isso? Porque o leigo não sabe fazer isso, não é? Aí Ah, entra, pelo aí menos que por entra, enquanto não é assim, ó. Alexa, exato, conecte todo mundo. Não isso. Aí funciona que assim. entra o integrador, fazendo tudo conversar entre si, né? Isso Daí pressupõe programação. Exatamente, aí que entra, que não é nada muito pesado, mas é uma pessoa que tenha conhecimento, que é o que a gente faz muito, Aham. de todos os dispositivos. Hoje, basicamente, a gente recomenda que funciona melhor junto, né? Monta o projeto para Escolha funcionar. dos equipamentos, Tá. inclusive. Agora, eu vou te dar um referencial, por exemplo, essa semana passada, nós fechamos 2 apartamentos, são quarto e sala. Os 2 projetos ficaram abaixo de 10 mil. Ótimo. Totalmente automatizado, entendeu? Aham. Utilizando o Zigbee. Com cortina automática e tudo? Tem previsão para a cortina. A cortina não está inclusa, né? Porque Não. é inestimável o preço. Pode ser, se for uma tela simples, é um valor. Se a pessoa colocar um tecido encostado, Sofisticado. exatamente. Claro. Mas tem a previsão para a cortina. Uma coisa que você disse agora que eu achei interessante. É importante hoje, ao comprar os equipamentos, ter uma orientação sobre se eles são compatíveis ou não Ah, para facilitar o projeto. Não exato. é? Porque senão você faz um investimento na tecnologia da geladeira, da máquina de lavar louça e da máquina de lavar Uhum. roupa, por exemplo, e depois não consegue fazer é, Integral. isso conversar entre si, se é que isso tem que conversar Isso. entre A si. perspectiva é que a tecnologia facilite essa integração, né? Mas hoje ainda não está pronto, nem todas têm. Mas é importante. Normalmente, a minha recomendação hoje está mais ligada à confiabilidade. Então, tem muitos produtos que são faça você mesmo. É. E esses produtos faça você mesmo, eles funcionam de forma independente. Mas quando você adiciona uma certa complexidade à instalação, por exemplo, várias lâmpadas, vários tomadas, equipamentos funcionando juntos de forma integrada, você já não tem mais a responsividade, né? O sistema já não funciona de forma responsiva, rápida. Começa a ter uma latência muito grande, você manda um comando, passa 3, 4 segundos, é aí que acende a luz. Entendeu? Uhum. Isso acontece. Porque é um sistema amador. Então, a gente orienta mais no sentido de é, equipamentos que funcionam. Você deu o comando, ele responde na mesma hora, tem garantia e a manutenção de forma Ade- ade- confiável, né? Adequada, Ah, né? deu defeito, quebrou, não sei o que lá, meu cachorro lambeu, N motivos, você consegue fazer a manutenção de forma adequada, né? É, ah, Sem gambiarras, sem digamos assim. gambiarra e sem falar, ó, esse aqui, infelizmente, não existe mais, entendeu? Aham. Então, é nesse sentido que a gente trabalha. Projetos
um ciclo de vida longo, para durar bastante tempo, de forma confiável e responsiva. Ah, maravilha, maravilha. Com relação a essa responsividade, essa resposta, não é? Cada dia mais eu percebo as pessoas ansiosas com relação a ser rápido, 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 Eu sou um desses, eu sou um desses. não é? É É, tudo muito rápido, etc. é. Eu E uma comecei a coisa usar computador, tinha que discar. Aí você ficava que esperando ele discar. Hoje eu tinha quero descarga. abrir e quero que esteja pronto para usar. Isso, exatamente. Quando não entra, você fica. Quando entra no modo atualização, que sem que você Você peça, não suporta. chega a dar uma agonia interna. Mas eu estava pensando aqui que um outro aspecto que eu achei interessante que você colocou é o seguinte: a música, ela é muito importante para manter o equilíbrio de saúde, né? Ela pode levar você a estados de frequência Sim, adequados para diminuir estresse, ansiedade, depressão, melhorar a qualidade do sono, etc. e tal. Então, um projeto de automação desse tipo, né, com pensando em playlists adequadas para os vários momentos do dia, uhum, em que isso se dê mais automaticamente, porque muitas vezes, quando a pessoa está adoecida, ela sim. nem se lembra de colocar a música para É. ela. Ou até mesmo frequências, né? Frequências. Isso, as frequências de solfejo, etc. Isso, exato. Então, tem um desses projetos que eu te falei, Quarto Sala, é em Laranjeiras, e era requisito da cliente cromoterapia com Ih, sonorização. Então, na sala e no quarto dela, ela falou, ó, tem dias que eu chego precisando de fazer uma meditação de cura. Então, eu quero a cor e a música apropriada e tal. Então, isso então, faz a cor, parte. inclusive, é possível. Isso. É um dos requisitos dela. Então, a gente está fazendo isso. Muito interessante. E também tem, não sei se faz sentido, faz parte desse pacote, assim, desse contexto de automação, mas hoje você também tem os boxes que oferecem essas questões, os chuveiros inteligentes, entre aspas, não Sim. sei se isso é chuveiro inteligente, que oferecem cromoterapia e som e etc. e tal. Isso tudo também pode se integrar num Podemos no integrar. processo de automação da Sim, residência e sim. etc. Banheira de hidromassagem, piscina. Eu brinco às vezes falando, olha, dá para ligar na tomada? Dá. Então, eu consigo automatizar. Aham. Beleza, beleza, Felipe. Olha, muito obrigada. Eu vou chamar a turma de volta, não é? Porque eles devem Ótimo. estar ansiosos para conversar com você. Eu já vi alguns aqui aparecendo. Aham. É, cadê aqui? E a gente poder voltar. Opa, cadê? Oh, meu Deus. Ô, Já Juliana, fechei, já fechei. tá, porque exatamente sumiu aqui. Eu falei, meu É, Deus, a Juliana foi rápida. Obrigada, Ju. nada. Mas é isso, eu acho que assim, Ótimo. esse é um dos meus sonhos de consumo, viu? Está cada Deixar, vez mais fácil de realizar. desde guria, e assim, acho interessantíssimo. Eu efetivamente estou É. organizando para fazer um investimento na minha casa desse jeito, até porque depois do home office, eu acho que Sim, sim. isso está mais necessário ainda, para É. você, inclusive, marcar a diferença entre tempo de trabalho e tempo do estar em casa, separando as funções. Na minha casa, o meu escritório é separado, fora da casa, ele é anexo, né? Aham, E, tipo, quando eu estou aqui, todo mundo sabe que eu estou trabalhando. Então, uhum. a gente se organiza. E você, isso é uma benção, viu? Porque nem todo mundo tem essa possibilidade. No máximo, É, você usa um espaço da casa como é. Como é escritório. casa, é mais fácil, né? É, maravilha. Mas tá muito mais acessível. E as crianças já vêm sabendo mexer, é engraçado, né? Elas, é muito mais intuitivo para elas, né? Eu vejo É, lá também meus netinhos com aqueles dedinhos lá. aqui em casa, Bom. meu filho me chama, faz a ligação pela Alexa, Ó, pedindo as coisas. Papai, vem aqui que eu quero dormir, vem da, uma coisa assim.
eles usam automático. Ninguém ensinou, eles já sabem mexer. Maravilhoso. Bom, que bom que vocês estão todos de volta aqui para conversar com o Luiz Felipe, não é? E aí eu queria perguntar para o primeiro. César, como você estava num dos grupos, eu vou perguntar para o outro grupo quem ficou como relator. Você pode me dizer os participantes do outro grupo que não do César, Ju, quem são, para a gente convidar para eles Aí a Juliana compartilhar? vai me informar. Adriano Cunha, Bruno Bernardo, Carolina Araújo e Milton Lima. Doutor Milton, você gostaria de. Não? Doutor Milton, você. Doutor Acho que ele Milton? Ele está conversando com alguém. Ele está com a filha Carolina, dele. você foi a única participante feminina desse grupo. Vou convidar você para fazer o relato, pode ser? Quem ficou como relator entre vocês? Pelo menos me conta isso. Carolina, você está por aí? Eu vou falar por ela, Ótimo, Fátima. Adriano. Então vai lá. Porque a Carolina e o Bruno, que estavam no meu grupo, além do Milton, né? Aham. Eles estavam sem voz. Parece que eles estão em computadores sem microfone. Então a gente estava se comunicando. Que Eu pena. falava e eles escreviam. Mas a gente se comunicou. Tá? Então, maravilhoso. Então conta para nós, Adriano. e Assim, formula o Adriano. Maravilha, Carolina. E o Adriano, então, faça o relato, por favor, do grupo eu vou fazer para vocês, tá? Isso, O vai lá. Dr. Milton, ele está com a filha dele lá, ela está ajudando alguma coisa ali no áudio, né? Mas, Aham. enfim, o que nós conversamos foi o seguinte: o Bruno e a Carolina, eles são engenheiros que estão buscando informação, né? Eles ainda não têm muita experiência na área de automação, tá? Então a gente trocou algumas ideias, tá? Mas eu acho que eu posso sintetizar nas minhas próprias perguntas, né? Porque eu trabalho com isso, a minha empresa tem 32 anos, né? E eu sou engenheiro eletrônico lá pela UFRJ. Eu fiz a cópia ali, terminei a graduação em 86 e o mestrado em 92, então eu tenho bastante bagagem aí, né? Fazendo áudio e vídeo. Tá? Só que a minha área, ela é uma área voltada para muito mais para a corporação. Então, meus clientes são Petrobras, né, Fiat, Volkswagen, Isso. é sempre mais a corporativo. E para automação, a gente utilizava mais os sistemas Crestron, Sim. né, enfim, é aquela automação de mais, digamos, mais complexa, né? Porque os sistemas que eu trabalho são sistemas bastante complexos, de salas 3D e esse tipo de coisa. E eu entrei aqui justamente para ver um pouco melhor a coisa da automação doméstica, né? Que eu vejo, por exemplo, na minha própria casa, eu tenho aqui uma TV que fala com Alexa e eu não uso. Tá? E entender um pouco mais o protocolo Zigbee. Eu vi que na época que ele apareceu, né, ele era um protocolo que inclusive permitia fazer a conexão através do cabo elétrico, né, da própria tomada. Eu não sei se isso ainda é assim ou se ele já tem alguma se ainda usa essa forma, ou se ele é totalmente wireless, né? Então essa seria a primeira pergunta, Felipe, se a gente está falando de protocolos que falam pela rede elétrica, pelo cabeamento elétrico, né, ou não. Power cord, né? Isso. Isso aí, olha, eu já usei isso aí, inclusive esse tipo de instalação, mas caiu em desuso. Certo. Porque a demanda do mercado hoje, se as pessoas pudessem ligar na tomada sem fio, venderia igual água. Pois é. Então, o sem fio, ele explodiu demais, né? E a questão de velocidade do cabo, né? Então, as instalações, embora seja até bom, que você tem um cabo lá no mínimo, uma tomada, no mínimo 2,5, né? Sim. Que é a bitola mínima pelo padrão da NBR, para tomadas, bitola mínima é 2,5. Então, ele dá uma comunicação excelente, né? Mas não pegou. Hoje o mundo está indo para o sem fio, né? Então, a gente tem, assim, sistemas robustos cabeados, utilizando o TP. Então, o padrão IP, ele vai só aumentar. Agora, o thread que eu apresentei, ele é IPv6, né? Ele é um protocolo IP usando IP6. Mas então é cabeamento, ele usa cabo de... Não, ele usa ele não é sem fio, mas sem ele fio, usa ok. IP6. Ok. IP6.
Entendi, Mas os que são cabeados usam o TP. entendi. E Então, a no caso do interferência? Zigbee, Desculpa, desculpe. Adri. Não, no caso do Zigbee e do Thread, então a gente está falando de uma transmissão eletromagnética ali, com uma coisa sem, É, né? 2.4 GB. E mesmo assim ele consome pouquíssima bateria, pelo que você falou, né? É porque ele fica dormindo. Ok, maravilha. Agora, e a interferência em relação à qualidade dessa transmissão? Porque a gente ainda tem muita perda de qualidade da transmissão, dessas conexões. Como é que está isso hoje? Então, esses equipamentos eles funcionam na faixa de 2.4 GB, né? Então, é uma das faixas mais poluídas também. Você vê, o telefone sem fio está nessa faixa, alguns controles estão nessa faixa, é uma faixa bem poluída. O Wi-Fi, Mas né? o Wi-Fi. Então, o que acontece? Por isso que eu mostrei aquela foto do projeto da rede Wi-Fi da clínica, porque isso tem que ser pensado. A gente tem que trabalhar os canais certinhos de cada access point. Hoje, com os access points trabalhando em 5 GHz, facilitou muito, que a gente tem uma largura de banda bem melhor para trabalhar, e daí a gente deixa liberado o 2.4. Mas é uma faixa poluída. A vantagem é que, como tem a criptografia e a rede mesh, ele acaba ficando muito mais robusto, menos suscetível às interferências, porque tem um módulo sempre perto do outro, um conversando com o outro. Entendi. Você Mas pode ele falar não um é pouco Wi-Fi, é um outro protocolo, né? Ele usa. No caso, o Thread é o Thread mesmo, Uhum. né? Não é Wi-Fi. Você pode falar um pouco melhor dessa rede mesh? Claro, a rede mesh, basicamente, cada dispositivo é um roteador. Então, você imagina assim, por exemplo, a sua casa. Quando você instala lá o aparelho da concessionária, da fornecedora, da provedora de internet, o roteador é aquele aparelho que está ali. Uhum. E todos os equipamentos que estão em volta estão se conectando nele. Por isso que quando, por exemplo, as pessoas vão para o quarto, o sinal aqui está fraco, porque está todo mundo apontando para o mesmo ponto. Quando a gente fala rede mesh, todos os aparelhos que fazem parte dessa rede, eles repetem o sinal. Então, por exemplo, se fosse, não é assim do Wi-Fi, mas se fosse do Wi-Fi assim, e os celulares fossem rede mesh, o celular que está conectado ali, ele está repetindo o sinal para o celular que está do lado, que está repetindo o sinal que está do lado, e esse sinal vai chegando forte até o quarto. Entendeu? Hoje já temos soluções de Wi-Fi mesh que fazem isso, né? Você põe vários roteadores, eles ficam conversando entre si, fortalecendo a rede. Mas o grande diferencial é você consegue ampliar a sua rede sem ter que colocar repetidores, porque todos os equipamentos estão repetindo, e você tem sabe aquela teoria do menor caminho, tá? De pesquisa operacional? Sim, Então, sim. eles ficam calculando a melhor rota. Então, quando você faz uma solicitação, igual a rede de internet faz também, ele calcula a melhor rota para atingir. E se algum dos equipamentos sai da rede, automaticamente ele calcula a melhor rota alternativa. E daí isso te dá robustez e confiabilidade na comunicação. Hum. Ma- É, Vai lá, Adriano. Eu, vamos lá, eu peguei eu tenho carona, bastante. peguei Ele carona. conhece mais do que eu, vai ter pergunta. Não, peguei Não, carona. eu tenho umas perguntas interessantes que eu estou realmente Ele, curioso. ele não foi meu calouro, porque ele é muito mais jovem do que eu, mas ele é lá da escola. Não sou tão jovem, não, Você terminou o 59 já. seu mestrado quando eu estava entrando no doutorado na Costa. Eu terminei em 91. Então vamos lá. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: por exemplo, a gente fala, quando fala de automação, você fala dos cenários, né? Você cria o cenário e tal. No meu ramo, a gente faz uma programação. Então é um trabalho de instalação. A minha dúvida é se, no caso mais simples, doméstico, com Alexa, etc., o usuário tem condição de fazer isso ou ele precisa de uma ajuda profissional para poder programar o que ele quer? Tem os dois cenários, né? A primeira coisa assim que a gente costuma falar é que a assistente pode ser a Alexa, pode ser o Google, pode ser da Apple, ela não é uma controladora central de automação. Então, quando você cria lá uma rotina na Alexa, ela não é a central da automação. A central da automação normalmente está numa automação mais profissional, ela está na controladora. Mas a flexibilidade de criar rotinas
dá uma facilidade para o usuário tremenda. Então, vamos lá. A configuração do sistema, o ideal é que ela seja feita pelo integrador, e normalmente a gente planeja de forma que a pessoa, quando for utilizar, ela possa ter essa facilidade. Então, são duas etapas. Quando a gente projeta e instala um sistema, a gente projeta e instala de uma forma que facilite a pessoa, quando for utilizar, que ela possa criar cenários. Então, a gente já deixa alguns cenários pré-prontos para ela e ensina ela a fazer mais. Tá Então, certo. por exemplo, na hora de organizar os cômodos, na hora de organizar as cargas, o que vai ficar onde, como, de forma que ela cria os nomes lá sabendo o que ela está fazendo. E a interface para fazer isso é uma interface gráfica num dispositivo Tem as móvel? duas. Tem alguns sistemas, a gente tem o aplicativo do instalador e o aplicativo do usuário, que é Certo. onde é feita a configuração dos módulos e tudo mais. Normalmente, no aplicativo do usuário é uma interface amigável, visão de aplicativo, né? Onde a pessoa ela vai arrastando, eu quero agora, com esse comando aqui, comandar essas áreas. Ela pode ir brincando lá, e como é na Alexa, né? Criando as rotinas. E essa interface Se me gráfica é o. permite, Desculpa. desculpa, Adriano, Vai lá, só vai lá. complementando, porque durante a conversa de entrevista com o Felipe, ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ainda nem tudo é compatível. Então, assim, os leigos, nós leigos, porque eu, apesar de engenheira, não sou desse campo do conhecimento, né? Temos limitação do compreender o quantos equipamentos que você está agregando ao seu processo que quer integrar e criar cenários são compatíveis ou não. Então, o especialista ele pode te ajudar a verificar até a escolha do equipamento que você vai fazer para aquele cenário que você quer criar. Porque uma Isso. coisa é o que você já tem, outra coisa é, muitas vezes, você vai agregar valor e conforto com alguma coisa nova. Então, essa orientação profissional me parece relevante, porque Sim, não me parece trivial ainda, não é? Que qualquer um de nós, réis mortal, que não seja especialista, faça isso com simplicidade, com facilidade, que flua, né? Porque fazer faz, o problema é se está fazendo do melhor modo para ter o melhor uhum, uso. exatamente. Eu pergunto isso, Felipe, porque no meu caso, né, nos sistemas que eu faço, é impossível o usuário fazer uma programação, né? Sim. Então, o que a gente faz a gente faz uma interface gráfica totalmente desenvolvida para cada usuário, né? Uhum. E nessa interface a gente também pode colocar alguns presets que ele pode criar e chamar, né? Mas a minha dúvida é se no caso da Alexa, e, enfim, desses outros aplicativos, ou seja, soluções mais domésticas, se já existe uma interface gráfica pronta ou se vocês têm que criar isso também para cada caso. Não, tem as duas situações. Por exemplo, tem alguns fabricantes, Control 4, Vantage, Control Art também, tem alguns fabricantes nacionais e importados que, à medida que você vai configurando os dispositivos, ele já vai montando a interface gráfica do usuário, automático, Entendi. né? Mas tem também, eu já fiz projetos onde eu tive que desenvolver a interface gráfica totalmente, Ok. usando o Command Fusion. Daí fizemos o layout todo ali, daí ficou mais amarrado, né? Para o cliente mudar é mais difícil. Mas esses outros, porque a grande diferencial está no planejamento da instalação, né? Planejamento bem feito dá flexibilidade para o cliente lá na frente de Claro. mudar e fazer. Ele tem que ter o hardware necessário para ele controlar, né? Hoje está mais fácil. Eu tenho uma outra pergunta que vai em tema um Só um pouquinho. parêntese Tá ainda, bom, Adriano, só mais um. tá. Isso que você está falando do planejamento, deste tipo de instalação, eu diria que planejamento na vida como um todo, em qualquer fase pessoal ou empresarial, ele é fundamental. Nós, brasileiros, temos uma cultura do fazejamento, sai fazendo, improvisando, não planeja. Não é? O importante E, é é claro, começar, né? O importante é é, vamos começar logo. porque, não, vai gastar tempo, é como se fosse só que depois desperdiça tempo e dinheiro com recursos que compra e que não usa, ou que não sabe usar, ou que não instala direito, ou que não funciona direito, e você convive o resto da vida com um problema, É uma verdade. solução que embute um problema junto, não é?
Planejamento é fundamental para tudo, né? A Não, é engenharia mostra verdade. pra gente, não dá para construir uma obra sem projeto, quer dizer, dá, mas não deveria, né? Vai Tá. ficar mais barata se você fizer o projeto, Vai ficar com mais medo, funcional também. Vai lá, ficar com Adriano. medo o resto da vida dela cair, né? Pois Enfim, é. a minha pergunta próxima agora já é um pouco diferente, Felipe. É que você falou no início também da questão de segurança, né? De CFTV, alguma coisa assim. Eu Sim. queria saber se na tua área você já teve alguma aplicação ou viu, né, a utilização de inteligência mais no prédio do que na residência, aonde, por exemplo, as câmeras usariam reconhecimento facial para identificar as pessoas que são moradoras do condomínio, as pessoas que normalmente fazem entregas, né? Porque isso é uma coisa, uma ferramenta muito importante hoje em dia, diante da segurança. Chega um entregador de pizza, né? E você não sabe se é um assaltante, se é uma. Então, e a tecnologia de reconhecimento de face hoje nas câmeras é possível fazer isso. Você já viu isso aplicado? Já. Perdão, Já, e colegas, vou até. posso Eu vou fazer até. uma parte aqui, pedindo desculpa à Fátima e ao Adriano e ao Luiz? Sim. Ô, Claro. Fátima, é que quando você passou a bola para o Adriano, eu ia falar pelo meu grupo e eu tenho que sair dessa reunião para participar de Então uma vai. outra. O Então Adriano vai. está fazendo muita pergunta e elas são muito específicas para quem é especialista. Tá certo. Vai Não é lá, para vai Tá o lá. bom. público em Então, geral, aqui é Adriano, leigo. se você me Não, permite, eu vou fazer uma parte. Eu gostaria que você continuasse. isso, Continuo. por Eu favor. tô com Por favor, tempo. a gente dá a palavra para o Leonardo, que é Desculpe, viu, gente? Não, Tá tudo certo. Não, bem. você tem toda a Obrigada, razão, Leonardo. obrigada É, por ter pontuado essa questão. É porque eu estou administrando aqui o tempo e a gente teria eu não tô. suficiente do. Não, mas eu estou de olho no Ah, tempo. tá bom. Então, eu ia passar a palavra para ele, sim, mas volto a você já já, Adriano. Leonardo, por favor, faça o relato do seu grupo, que é o grupo do César também, não é? César, fazer uma pequena apresentação. Nosso grupo teve o Leonardo, a Felícia, a Maria Alice, o Douglas, o Adriano e a Lorena. E eles têm três dúvidas, especialmente sobre a comparação econômica e a falência do Wi-Fi. Mas então o Leonardo é que apresentará as perguntas pelo grupo. Com a palavra, Obrigada, César. Leonardo. Luiz, eu vou ter que, como o anterior, aí, o colega que falou anteriormente, fazer uma pequena introdução. Eu desenvolvi um sistema internet das coisas para aproveitamento de água da chuva. Ok. E ele é totalmente externo. Eu não vejo muito como ele conversar com esses sistemas internos. Não consegui ainda pensar qual seria a necessidade. Mas a principal pergunta eu já ouvi de construtores que eles, quando vão pegar a certificação Green Building, eles fazem cálculos de economia de energia, de economia de ar-condicionado, e esse sistema que eu desenvolvi, eu vi que a utilidade dele, além de medir uma quantidade de dados enormes, aí tanto de chuva quanto de volumes e vazões e qualidade de água, ele vai fazer um banco de dados para que você prove a utilidade daquilo, possa requerer uma certificação Green Building, possa gerar relatório de sustentabilidade, ESG, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e tal. E esses sistemas, aparentemente, esses outros que você citou, são mais assim para conforto, mas eles não medem de maneira que você faça um relatório de sustentabilidade ou faça um cálculo de payback. Pergunta 1 é essa, né? A outra, Não, vai uma de cada vez, por favor. tudo bem. Então, quando a gente fala em LEED e Green Building, algumas casas já estão saindo também com selo de Procel, né? A gente está falando aí quando a iluminação, a gente tem uma conta que dá para fazer assim, que pontua no LEED, né? No Green Building, que inclusive a automação é um dos pontos previstos lá no checklist, né? Para pontuar. A gente faz a conta com eficiência luminosa, dá para pontuar. Utilização dos cômodos com sensor de ausência, se não tiver ninguém trabalhando no ambiente, ele desliga, apaga a luz automaticamente, ou ele regula a luminosidade de acordo com a necessidade do trabalho que está sendo realizado. Mas ele mede essas quantidades? Quanto isso dá Tem um de economia? Tem um luxímetro específico para isso. Não, mas aí a economia seria energia elétrica, não seria Isso. iluminância, né?
A elétrica é que acende a luz, né? O cálculo, se a potência é maior na luminária, está gastando mais energia. Se está iluminando mais do que precisa, a gente dimeriza para poder economizar. Não, isso é claro, mas eu estou falando assim, sai no final uma quantidade de energia elétrica economizada em função do custo desses equipamentos que foram instalados. Sim, E no cálculo de payback, isso tem então, alguns você, modelos prontos. o sistema calcula, ele mesmo te dá o dado, não é você que tem que ficar fazendo conta. Não, não, tem que é apresentado um cálculo, é Então, medido, foi não isso que eu automático. falei. O construtor que me falou disse que é tudo isso através de cálculos. Então, eu até comentei isso na nossa reunião aqui com o César Drucker. Então, esses cálculos, eles são baseados em softwares. E eu estou dizendo, o sistema que eu desenvolvi, não, ele mede tudo e Uhum, diz, olha, você economizou tanto de água. entendi. A Hoje, qualidade da sua água está dentro dos parâmetros da norma aham, a, mede até a qualidade da água. também. Legal. Então, hoje nós Mede temos, a quantidade de chuva também. com a energia solar, nós temos inversores inteligentes que estão nos dando medidas de leitura de consumo energético e tem também medidores inteligentes já que a gente está usando. Então, minha sugestão para você é isso, é que você transforme isso em número e num relatório. E A esse gente relatório é que nós consegue. estamos botando no banco de dados na nuvem, para que Uhum, o cliente tenha acesso a esse relatório, seja por assinatura, seja na compra do pacote, e uhum, ele possa fazer os relatórios de sustentabilidade, porque hoje em dia tem muita acusação de greenwashing, né? tem. E tem muito processo, principalmente no exterior, mas vários aqui no Brasil também. E quando você tem um banco de dados desse, você É. vai saber. Então, Você vai fazer a inspeção da instalação, está tudo desligado. E eles estão falando que então, então é isso, que essas medições, se tiverem aí no sistema, é só para você e o colega que são especialistas isso. pensarem nisso aí. Uma O colega, KNX é um protocolo de automação que a gente usa para sistemas corporativos e ele tem algumas funções desse tipo. Mas de forma integrada, eu sempre tive muita dificuldade de implantar isso aí. Alguns hotéis já me pediram esse tipo de solução também, eu tive dificuldade com os fabricantes para então, implementar. a quantificação real, né? E não o Isso. cálculo que é feito na época da construção e o sistema não estava em funcionamento. Exato, Então, o exato. que eu propus é isso, porque eu entendi que o grande comprador desse sistema são as indústrias, o pessoal que está na Bolsa de Valores, Comissão de Valores Mobiliários exigindo isso, as seguradoras exigindo isso, Uhum. e outros, né? O sistema financeiro exigindo isso, né? Bom, Mais alguma pergunta, Leonardo? uma colega perguntou também, quando a internet do seu provedor falha, você fica sem Wi-Fi, e aí a pergunta veio para mim também, eu nunca tinha pensado nisso, quando faltar o Wi-Fi, como é que o meu sistema... É verdade. Como Sem é que Wi-Fi, você como é se que vira funciona? aí? Não é o caso do no-break, né, que caiu aqui há pouco a minha internet, é quando Sim, sim. o fornecedor do Wi-Fi falha. A gente tem duas soluções para isso. Eu tenho alguns clientes que são operadores da bolsa e eles não podem ficar sem internet em tempo nenhum. Então, para isso, a gente usa redundância de fornecimento. Essa é a primeira solução mais simples, né? Então, ou ele faz o balanceamento, cada hora usa uma conexão para o net, uma conexão por cabo, uma conexão por fibra. Aí usa lá um failover no roteador dele. Quando cai uma, automaticamente a outra já entra e ele nem percebe a diferença. Essa é uma. E a segunda o sistema, se tiver usando esse protocolo, se não for um sistema desses faça você mesmo, que eles usam Wi-Fi, usando o Zigbee ou o Thread, ele é independente da internet. Então, obviamente, se você está sem internet, você está sem conexão externa. Mas se o protocolo for Zigbee, ele continua funcionando normalmente. Você só perde o acesso à nuvem. Já o Wi-Fi não, né? Se os equipamentos forem Wi-Fi, se cair a internet, você perdeu, porque toda a inteligência está na nuvem, não está no sistema local. E se Mas faltar energia, você tem que ter um no-break. se faltar energia, tem que ter um no-break. Se faltar internet, ou você tem que ter uma redundância da internet, e esses sistemas eles são independentes. Ok.
Uma terceira colega, ela perguntou também, o sistema, por exemplo, que eu desenvolvi a pesquisa, ele avisa quando o filtro precisa ser limpo. E ela falou, uma lixeira, um condomínio, eu não sei se ela trabalha com isso, um condomínio que tem as lixeiras, em termos de você atender esses requisitos aí de logística reversa e tal, tem algum sistema que avisa quando a lixeira está cheia? Então, pronto não, mas entra na pergunta que o Adriano fez. A gente pode desenvolver através de sensores, pode ser sensor de peso ou sensor de ultrassom, né? Pegar. Mas nós temos também inteligência embarcada em câmeras que a gente pode detectar, Faz a leitura. fazer a leitura da lixeira e ela gerar algum tipo de ação. Bom, eu até pensei, porque a água é nível, né? Quando chega no nível máximo, uma chave de nível máximo aciona e diz qual é o nível máximo, que como o reservatório começou a extravasar. Eu pensei que a lixeira pudesse ter uma chave de nível máximo também. A gente pode ter ou um sensor de pressão nela, verificando o peso, Isso. ou também pela câmera. A câmera, dependendo da configuração, a gente pode... tem uma série de coisas que estão saindo novas aí. Eu estou, inclusive, participando de umas conversas. Antes de entrar na reunião, estava em reunião com outro empresário de algumas startups que a gente está desenvolvendo essas tecnologias novas. Até o uso de câmeras para segurança do trabalho, uso de câmeras para controle do pessoal. A gente está conversando sobre isso, está desenvolvendo algumas soluções. E essa é uma das que talvez a gente pudesse utilizar. A inteligência Tem que ver artificial se tem demanda para isso, né? tem demanda alta. Adicionando pedir informação, desculpas, então, aí a vocês, viu, amigos? E agradecer a Fátima e ao Adriano, que eu me interrompi, aí o Adriano, perdão, Adriano, e me despedir de vocês. Obrigada por sua Obrigado. participação Obrigado, interessada, Leonardo. Leonardo. Muito obrigada. eu só queria... O doutor Milton, acho que quer falar alguma coisa, e aí eu passo a palavra depois para... A Maria Alice está de mão levantada, e depois eu retomo a palavra, coloco a palavra de volta no relato do Adriano. Doutor Milton... Para terminar aqui o assunto que a Maria Alice falou a respeito de compartimento de lixo com avisadoras, né? Já teve um prefeito aqui na cidade do Rio de Janeiro que estava propondo um sistema de também sensores, alguma coisa semelhante, né? Um compartimento cheio, e esses sensores seriam instalados nas bocas de lobo, nas ruas, que elas recebem lixo, areia. Então, em vez de você ter garis que iam periodicamente abrir o tampão e limpar, seja cheio ou não, esses sensores avisariam a central de comando e, quando eles estivessem cheios, é que o gari iria lá. Mas essa ideia não vingou, não. Só foi apresentada e continua no mesmo sistema braçal. Né? Depende de amadurecimento, precisa de amadurecimento Mas político. era só essa informação relativa à dúvida da Maria Alice. Agora, então, volta a palavra. Maria Alice, o doutor Milton pediu a palavra, e Maria Alice já te passa. Doutor Milton quer falar alguma coisa? Não, perdão, primeiro parabenizar, porque foi muito interessante, estou aprendendo bastante também, estamos aqui assistindo e aprendendo também com as perguntas, né, que foram levantadas e que também esclarecendo algumas dúvidas que eu já tinha antes, né? E meu pai perguntou, ele queria o contato do Felipe? do Luiz Felipe, né? Porque parece que ele, em algum momento ele colocou, eu acho que no chat, mas agora, quando entramos no chat, não se vê mais o contato dele. Não estava na apresentação, mas eu posso compartilhar. Juliana, você pode mandar para o doutor Milton os contatos do Felipe? Agora, coloque de novo, Felipe, na tela, porque pode ser que todos queiram tirar uma foto, enfim, não é? Mas se Juliana puder mandar para o doutor Milton, vai ficar... Posso, sim. Agradecida. Tá certo? Que assim fotografa. Enquanto as pessoas fotografam seu contato, Luiz Felipe, eu vou passar para a Maria Alice a palavra. Vai lá, Alice. Você está de mãozinha levantada. Eu suponho que queira participar ou foi sem querer? Maria Alice, você está com o som fechado. Se você estiver falando, a gente não está ouvindo. Maria Alice?
Bom, então vou retomar a palavra para o Adriano. Vai lá, Adriano. Acho que o meu está aberto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Beleza. Não, eu estava perguntando sobre as câmeras com reconhecimento, né? Porque hoje em dia eu não estou mais morando no Rio de Janeiro. Eu me mudei para Maringá, no Paraná, até por uma questão de qualidade de vida mesmo. Aqui não tem tanto problema quanto eu tinha no Rio. Mas nas metrópoles, né? A identificação de pessoas que entram no prédio é um nicho de mercado muito bom, né? Sim. Então, a minha pergunta para o Felipe é se ele já trabalhou com isso, se ele já viu essa demanda e se já viu isso funcionando. Porque eu também vi, eu até participei de um projeto para a Petrobras, você falou de segurança do trabalho, Aham. onde as câmeras inteligentes nas plataformas de petróleo avisavam se os funcionários estavam usando ou não EPI. Isso. A EPI adequada dependendo do lugar que ele estava. E aí avisava o gerente que tinha uma pessoa irregular, né? Mas, assim, no caso de reconhecimento de pessoas que frequentam o condomínio, eu não vi ainda nenhuma aplicação assim. Tem um. Eu não instalei ainda, mas eu conheço uma startup com quem eu até conversei na feira naval no mês retrasado. Eles estavam apresentando lá a solução, usando câmeras inteligentes fazendo esse reconhecimento. Para placas de carro já tem a tecnologia pronta, né? Então, quando o carro encosta ali, ele lê a placa e fala qual que é a placa. O Sem Parar usa isso bastante. Sim, Agora, interessante, sim, para condomínio é um campo assim que abre diversas oportunidades, né? Porque você pode gerar um banco de dados lá de pessoas que não são bem-vindas no condomínio e automaticamente o porteiro, se for um porteiro novo, já é avisado. Mas tá ainda certo. não vi isso implantado em nenhum condomínio, não. Tá bom. Eu tenho Normalmente hoje o que tem muita gente instalando é a portaria remota, né? Mas a inteligência de câmera ainda não vi. Tá certo. Uma outra pergunta, na verdade, um comentário em cima do. Eu esqueci o nome dele, ele saiu. Leonardo. Leonardo, O Leonardo. Ele falou duas coisas que eu queria só comentar. Uma coisa que eu vi em relação à inteligência também é você ter dispositivos de internet das coisas que mede no relógio de luz, né? Para você ter o consumo exato de quanto você está gastando. Eu vi também em relação à água, e o maior problema parece que era a medição de gás, né? Porque isso envolve uma aprovação de segurança aí muito grande, né? Você tem um dispositivo que consiga ler o gás que está sendo consumido. Não é só um comentário. E o outro comentário em relação ao Wi-Fi, quando você tem um protocolo Wi-Fi e você tem um roteador, você tem a LAN, que é baseada no Wi-Fi local, e você tem a WAN, que está na internet. Então, a minha pergunta é, os dispositivos que estão no Wi-Fi, eles estão utilizando o Wi-Fi local, né? Então, se você perder a conexão de internet, não necessariamente você vai perder a comunicação entre os dispositivos que estão na rede Wi-Fi. Mas a minha pergunta é se os aplicativos estão na nuvem de fato, né? exatamente. É isso aí. O problema é que a nuvem sai do ar, daí ele perde a comunicação. Entendi. Tá certo. Tá, era É, essa. Eu acho que aqui, eram essas as minhas dúvidas, viu, Fátima? obrigada, Ótimo. Adriano. Excelentes perguntas, excelente contribuição do sua e do seu grupo. Aqui, a Felícia faz uma pergunta. No caso das câmeras com reconhecimento facial, precisaria de legislação específica para instalação? Específica não, mas a LGPD ela já tem uma série de itens, mas tem uma questão ali. Eu não vou saber falar sobre a LGPD com profundidade, mas tem uma questão assim de lugares públicos que você pode registrar, tem alguns critérios. E tem a forma certa de você armazenar a informação da pessoa quando ela acessa o condomínio e tal. Eu sei que itens de E, segurança. sobretudo, que uso você vai fazer disso, não é? Exatamente. Você tem que ter você tem que ter um dispositivo, Um um procedimento. mecanismo, exatamente, procedimento explicando como é que você trata isso, para caso você seja arguido, poder responder. Mas assim, quando trata de segurança, eu sei que tem, mas você tem algumas regras a serem seguidas. O Adriano está de novo com a mão levantada. Vai lá, Adriano. Eu não consigo me conter, né? Não, É, não, não foi isso que eu quis dizer, pelo amor de Deus. não, eu tô.
É que eu sempre fui como giz mesmo, aquele aluno que senta na frente da sala ali, para poder perguntar as coisas. Não, eu me lembrei de mais uma pergunta que eu queria fazer. Em relação, particularmente, à Alexa e esses dispositivos que têm reconhecimento de voz, Uhum. a minha pergunta é se o reconhecimento da voz ele tem alguma segurança. Porque, por exemplo, fechadura, né? Existe o risco de alguém chegar do lado de fora da minha casa e falar, Alexa, abre a porta e ela abrir? Não, não, mas quando a fechadura ela abre por voz, normalmente ela pede, você fala abrir fechadura, dela fala, fale a senha, daí você fala a senha, 1, 2, 3, 4. Eu não instalo assim. Por quê? O teu vizinho pode estar ouvindo você falar a senha, né? Ok. Ou alguém do lado, mas é assim que funciona. Ela pede uma autenticação. Agora, ela tem um reconhecimento de voz, porque eu me lembro que eu vi uma vez um vídeo que viralizou na internet de um rapaz num condomínio na Barra da Tijuca, que Aham. chegou na janela às 8 horas da manhã e gritou: Alexia, toca o Raça Negra. E aí todos os apartamentos começaram a tocar, Eu vi né? esse vídeo. Não, Você ela viu, não né? tem. Ela não tem, assim. Ela tem um reconhecimento de voz de saber com quem que ela está falando. Então, por exemplo, quando eu falo com ela, ela responde: Oi, Felipe, eu não sei o que é lá, e fala. Quando é meu filho ou minha esposa, ela não responde assim, ela sabe que não sou eu. Ok. Mas, assim, de só atender os comandos quando for a voz do dono, isso não. Então realmente aquilo não foi fake. Aqui não foi fake, não, acontece mesmo. Tá certo. Aqui tem uma outra questão trazida pela Maria Alice, que estava de mãozinha levantada, mas não podia abrir o áudio, estava com problema o áudio dela. Bom, no caso do sinal do Wi-Fi, sendo o thread, os equipamentos se comunicam mesmo com o sinal ausente, mas quanto ao controle externo pelo celular, fica ausente? Fica, se perdeu comunicação externa, perdeu. Mas eles continuam se comunicando internamente. O que acontece é que, às vezes, a gente usa uma controladora para justamente não depender da nuvem externa. Então, você continua tendo controle localmente, né? Mas o fato dele ser thread, ele não, ele usa a comunicação IP, mas ele não fica se conectando na nuvem o tempo todo, né? Então, mesmo que caia, ele continua funcionando, se comunicando. Tem uma outra pergunta da Felícia que pergunta o seguinte: poderia ser por reconhecimento da digital, no caso da abertura da porta? Da Pode, digital. digital, facial, ou senha digitada, ou cartão proximidade. Hoje tem várias. A facial está começando a ser bastante utilizada agora. Uhum. Bom, alguma pergunta adicional, pessoas queridas? Porque se não houver perguntas adicionais, eu vou passar a palavra, antes mesmo de eu agradecer ao Felipe a contribuição de compartilhar conosco, a generosidade de compartilhar conosco seu conhecimento sobre esse campo, para o César Drucker também trazer as impressões e agradecimentos a você por estar aqui conosco, aceitar nosso convite para vir cá nos contar todas essas novidades tecnológicas. Vai lá, César. Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Eu queria primeiro agradecer também a todos, tá? Inclusive pela paciência aí, né? E pelo Que é isso? conhecimento. É a primeira vez que eu Não, participo, né? Então, assim, para Venha mim foi mais muito. vezes, Sim, Adriano. o O objetivo é esse objetivo, mesmo, o colocar as objetivo, perguntas na isso. mesa. O objetivo deste encontro, ele tem um formato diferente dos encontros todos que a gente está acostumado tradicionalmente, do palestrante, aí um pergunta, outro pergunta. Não, aqui é de fato se transformar em pequenas conversas e depois em conversas, uma plenária de conversa, que haja troca para interação, conexão e troca, em que daqui a gente espera, quando esse projeto foi criado, eu me sinto mãe do projeto, né? Porque eu idealizei logo no início da pandemia
me angustiava muito a impossibilidade de continuarmos interagindo. As reuniões no clube sempre eram presenciais, etc. Eu falei assim, as pessoas dizem, isso vai passar. Eu falei, não vai, esse negócio vai demorar. Eu estava lendo tudo e um pouco mais dos artigos científicos, etc. Esse negócio não vai passar assim rápido. Isso era março, e eu estava pleiteando reuniões de conselho. Em junho a gente começou, e logo a seguir eu comecei a pensar um formato desse tipo aqui, para a gente poder manter viva a troca entre nós, que eu acho que é a coisa mais rica que pode acontecer numa associação profissional. A gente Sim. aprender uns com os outros e estabelecer vínculos e poder, inclusive, fazer projetos juntos adiante, não é? Então, peguei. Perfeito. César, à época, era diretor, tinha um outro amigo nosso, o Zé Eduardo, que hoje não está aqui, mas que também foi posto, era o diretor técnico, diretor social, e eu, conselheira xereta, não é? Cheia de ideias, a construir. Não, né, César? Né? Eu falei, não, sempre, vamos fazer, não sei o quê. E aí, se vamos fazer, vamos botar a mão na massa, né, para empurrar a tarefa para o outro. Né? E aí viemos construir isso juntos. E lá no documento original, um dos princípios, um dos pilares é exatamente promover uma troca com essa qualidade que você trouxe hoje, que o Leonardo trouxe e que outros profissionais têm trazido ao longo dos programas. Né? Eu queria que mais pessoas ficassem de câmera aberta, que falassem, perguntar. Adorei que a Felícia fez pergunta, a Maria Alice fez pergunta, sabe? Essa interação, essa participação é o que nos cabe. E nós, eu, César e Margarida Lima, que hoje não pôde estar aqui, mas que também é uma cabeça incrível, uma conselheira que também a gente troca as agendas, né? A gente fica pensando o que a gente agora vai buscar para trazer, para conversar, etc. Então, a gente sempre fica pensando em questões que a gente ainda não conhece, ou questões que a gente já conhece, mas que a gente acha que são importantes de dar luz, fazer reverberar para as pessoas refletirem sobre, conhecerem, etc. Então, participações como a sua são assim, para nós, um presente, sabe? Cumpre a missão que a gente se colocou quando propôs e o clube aceitou já há quase 3 anos. Em abril, abril de 2024, a gente completa 3 anos no ar. É toda primeira quarta-feira do mês, de 18 às 20 horas, a gente traz um tema ligado à tecnologia para fazer essa tradução e essa interação do quem sabe com quem não sabe, para a gente ter uma troca. Não é uma aula, mas também né? E a possibilidade de a gente refletir. Essas são dúvidas mais técnicas, né? Por vezes a gente tem, inclusive, dúvidas que dizem respeito ao desenvolvimento do próprio Estado, do próprio país, o aspecto tecnológico associado ao aspecto de políticas públicas que possam criar ambiência para que as coisas se desenvolvam, entendeu? Então, volte sempre, assista os programas outros que lhe interessarem no nosso canal do YouTube, todos eles estão registrados lá, não é? Dá para assistir só as melhores partes quando você faz rápido, enfim, você pode escolher ver como quer, mas está lá. É um acervo de palestrantes tão preparados e qualificados e dedicados como o Felipe, né, ao longo da história nossa. E se tiverem temas, não é? Porque isso é outra coisa importante, a gente não tem todos os temas do mundo, então se vocês tiverem temas para sugerir, não é? Quiserem ter oportunidade de virem compartilhar também seus saberes, estamos abertos para isso, não é? É só nos contactar para a gente poder fazer a agenda e participar. A ideia é aproximar gerações, aproximar o clube da sociedade, traduzir a tecnologia em termos simples, alertar para a sociedade os cuidados que ela tem que ter ao usar as tecnologias para bem usá-las, para tirar melhor proveito, para fazer isso de uma forma segura. Não é? Então,
É esse essa nossa missão, nosso propósito aqui, e isso está bem cumprido hoje. César, Maravilha. obrigada, Adriano. Obrigado a vocês. Obrigado, Adriano. Mas uma pergunta: vocês são sócios? Quem não for sócio do Clube de Engenharia, vocês, mesmo não sendo engenheiros, podem ser sócios. Está aqui o convite para que se associem. Vai lá, César. Certo. É só acessar o portal do Clube de Engenharia e lá tem uma ficha de inscrição e serão todos muito bem-vindos. E, além desses aspectos que a Fátima Solarão Fernandes falou, a respeito da integração da pesquisa, do compartilhamento, nós temos um cuidado grande com a inovação. Nós achamos que uma das ferramentas fundamentais para o progresso do país é a inovação, né? Porque hoje é esse o padrão do desenvolvimento internacional. Nós não podemos ficar longe disso, e aqui nós conseguimos, então, trazer em todos esses programas de quase 3 anos, sempre os assuntos que estão chamando a atenção da sociedade pela pelas suas características, né, de novidade. E eu queria agradecer muito ao Luiz Felipe de Campos Feio. Antes do início do programa, estávamos conversando aqui, e foi muito agradável. Muito obrigado, Luiz Felipe, pela sua presença, pela sua exposição. Tá? Sempre nós estaremos aqui abertos, né, a que os assuntos do interesse do corpo técnico aqui do Clube de Engenharia e também das pessoas que se interessam lá fora, que nós possamos estar sempre trazendo as informações para eles. E essa certamente é uma atenção que esse assunto do interesse das pessoas, né? No sentido de que cada vez mais a gente utilize os recursos da máquina para que o nosso tempo seja aplicado nas outras atividades. Então, essa atividade manuais mecânicas sendo desempenhadas, né, simplesmente por comando de voz, por exemplo, nós estamos economizando tempo. E para que o nosso tempo seja aplicado em outras tarefas mais nobres. Então, eu queria agradecer também a presença de todos aqui. Tá? Posso dizer, Adriano, você mais ou menos simbolizou o interesse geral de todos e convidá-los para todas as primeiras quartas-feiras do mês, tá? Estarem aqui conosco às 18 horas. Poderá haver um caso de que, havendo um feriado de semana, ou naquela semana, ou um feriadão, a gente adia um pouco, mas o princípio é que a primeira quarta-feira estaremos aqui. Então, agradeço a todos também a sua presença e estamos aqui sempre abertos também a propostas. Quaisquer um daqueles que nos ouviram aqui pode entrar no portal e lá tem uma comunicação e dizer o que pensaram. Estamos abertos. Tá? Muito obrigado. E acho que então... Obrigada, César. Deixa eu agradecer ao Felipe e passar a palavra para ele. Só uma coisinha. Eu tive agora voltando de uma viagem a Dubai e a Abu Dhabi, fui lá passear lá com a minha mulher, e no aeroporto internacional aqui do Galeão, para o acesso ao embarque, tinha reconhecimento facial. Uhum. É uma novidade, né? E que nós estamos, então, aqui usando o que há de mais moderno aqui dentro do aeroporto. É isso. Alguns estados também já estão usando também reconhecimento facial para bloquear os torcedores proibidos e acelerar o processo de entrada do... Porque cada vez mais fica complexas aquelas filas, muita gente, etc. e tal, então... O estádio do Palmeiras já tem um sistema fixo de reconhecimento facial para a entrada da torcida. Maravilha. Que legal.
Aqui estou vendo uma série de agradecimentos em relação à palestra, viu, Felipe? Dei uma olhada aí no Legal. Meeting. Muito boa palestra, obrigada por compartilhar seus conhecimentos e vivências. Como recém-formado e leigo no tema, essa experiência foi muito boa. Venha mais vezes. Aqui a gente troca coisas muito interessantes em relação à prática da engenharia associada ao desenvolvimento e à cidadania. Então, participem. Bem, eu sou extremamente agradecida, Luiz Felipe de Campos Feio, pela sua parceria, por você se dispor aqui vir a compartilhar o conhecimento com a gente, com essa clareza, com essa tranquilidade de sempre, de colocar as coisas todinhas na sua devida caixinha. Não é? Muito obrigada. E passo a palavra para você se despedir. Agradeço a presença de todos, não é? Muito bom sempre tê-los por aqui. Voltem sempre. O próximo mês, dezembro, dia 6, a gente vai tratar aqui de reciclagem de materiais eletrônicos. Esse é outro tema muito interessante, não é? Que E me vale a interessa pena dar uma bastante olhada. também. Então venha, Felipe, Minha área. participar. Vou mandar o link para você. Ótimo, pode não, vou acompanhar, já sigo lá no Instagram. Beleza, beleza. Fátima, muito obrigado, me sinto muito honrado em poder contribuir aqui com vocês. Agradeço muito o seu convite. César também, muito obrigado aí pela recepção e agradeço a todos pela atenção e pela participação, as perguntas todas muito coerentes, fazendo parte, e a gratidão imensa a todos vocês. Muito obrigado. Então, gente, boa noite para todos e obrigadíssima. Até 6 de dezembro. Quero ver todo mundo por aqui. Doutor Milton, obrigadíssima pela sua presença de sempre. Doutor Milton está na Espanha, ele está sempre. O horário é tarde para ele lá, mas ele está sempre aqui com a gente. Muito bom tê-lo por aqui, doutor Milton, o senhor e sua filha. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite.